aqui em São Paulo, o setor de eventos se reúne para debater o futuro do setor. Como é que fica esse segmento depois do fim do PERSE, por exemplo, né? Aquele incentivo fiscal que sustentou a recuperação depois da pandemia? Esse é um dos principais temas que está na mesa desse evento, um evento realizado pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP. Quem está por lá e traz os detalhes para a gente é o nosso repórter Danilo Moliterno, que inclusive está ao lado do presidente da ABRAP, Dorene Caramori Júnior. Seja muito bem-vindo, Dorene, e evidentemente também Danilo. Muito boa tarde a vocês. Boa tarde, Victor, e a todos que acompanham o CNN Money. A gente segue por aqui acompanhando esse congresso que reúne o setor de promotores de eventos e agora, com o nome importante do setor, o presidente da ABRAP, que é a principal associação que representa esse segmento aqui do Brasil, para falar sobre esse momento e sobre o futuro do setor, do segmento de promotores de evento. Queria começar te perguntando sobre esse tema que o Irajá já coloca na mesa. A partir de abril desse ano, a gente teve quase que oficialmente o PERSE chegando ao fim. Como que o setor caminha daqui para frente sem esse benefício que ajudou o setor a sobreviver e chegar robusto, bastante robusto, maior do que era antes da pandemia até esse momento? Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos amigos da CNN Money, a todos os telespectadores que nos acompanham. É o grande encontro do setor que acontece nesses dias e, sem dúvida, na pauta os temas nossos de relações governamentais, né, que são os temas que fazem sentido a liderança da ABRAP. O PERSE foi um programa importante, né? O setor que teve um impacto desproporcional teve um programa para mitigar os impactos. Não há dúvida que o fim do PERSE antecipado, ele traz preocupação a todos nós do setor, né? Todos se programaram dentro de um pacto social de que a gente não demitiria, não encerraria nossas atividades e teria um alívio por 5 anos, alívio esse que foi reduzido para 3 anos. É fato que o setor se preocupa com isso. Contudo, também 3 anos de retomada, o setor, muitas empresas se prepararam e a gente tem naturalmente aquelas que não vão sentir nada, né, que inovaram, que fizeram os investimentos e vão conseguir superar, aquelas que ainda têm endividamento acumulado, que contavam com esse benefício para concluir o pagamento das dívidas nos próximos 2 anos, essas vão ter um pouco mais de dificuldade. O trabalho do setor é construir outras políticas mitigatórias, né, e estimular a inovação, né, e a superação dessas barreiras momentâneas com o fim do PERSE para que o setor se adapte à nova realidade, que era a realidade anterior. É um setor que nunca teve um benefício fiscal, pelo contrário. O setor tem ainda, né, adventos como, por exemplo, a lei da meia entrada, que faz com que 50% da receita de boa parte dos ingressos seja absorvida, né, por um preço mais barato, sem nenhuma indenização. Então, é um setor que sempre foi sujeito de objeto de políticas públicas, dessa vez consegue ser sujeito de políticas públicas, constrói o PERSE. Infelizmente ele acabou, mas deu bons frutos. E aí queria trazer aí para os nossos telespectadores, que eu acho que é o mais importante a dizer, que o grande resultado do PERSE foram 48 RAIs consecutivas, né, que é o relatório que mostra a geração de novos empregos, colocando o setor em primeiro lugar como maior gerador proporcional de novas vagas de empregos dos últimos 48 meses consecutivos, né? Esse dado vem desde a aprovação do PERSE até o fim do PERSE e nos orgulha muito. É uma demonstração que a política pública não só deu resultado para o setor, para os trabalhadores do setor, mas para toda a sociedade, né? Uma vez que transformou o setor de eventos no maior gerador de novas vagas de emprego por 48 RAIs consecutivas. E, presidente, até para a gente contextualizar aqui os telespectadores, havia um limite de dinheiro ao qual essas empresas que poderiam recorrer ao PERSE poderiam obter esse dinheiro, que era de 15 bilhões de reais, que chegou ao final em abril. Mas a gente pode ter uma espécie de sobrevida para o PERSE, porque a Receita Federal faz aquela espécie de investigação para entender se algum dos setores, algumas das empresas que não deveriam utilizar o dinheiro do PERSE se utilizou, e aí nesse caso esse dinheiro seria devolvido e redirecionado novamente para o setor de eventos. O que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que fez parte da abertura aqui do evento, indicou é que uma empresa de delivery, por exemplo, vai ter que devolver cerca de R$1 bilhão e que esse dinheiro agora vai para o setor de eventos. Pode falar um pouquinho também sobre qual a expectativa para esse momento, se de fato deve ter bastante dinheiro que foi utilizado de maneira errônea e que volta agora para o setor? Bom, o PERSE foi criado naturalmente com o objetivo de direcionar esse benefício para quem mais precisava, né? Para quem de fato sofreu com a pandemia. Nos primeiros 2, né, o PERSE foram 3 leis consecutivas. Nas primeiras 2 versões não havia limite de valor. Na terceira versão, com muita pressão do governo federal, se colocou um teto de valor. O teto se mostrou insuficiente. O setor
acompanha com detalhes a apuração desse teto junto à Receita Federal, junto à Câmara de Deputados e agora recentemente também junto ao Tribunal de Contas da União, para avaliar se os 15 bi foram para quem de fato merecia. Há um conjunto grande de indícios que empresas que não tinham direito, não cumpriam os requisitos objetivos da lei, utilizaram-se indevidamente desse benefício, de parte desse benefício, e a gente entende que pode ser que a gente apure um gap de diferença entre os 15 bi de limite e o que de fato foi utilizado pelas empresas que deveriam. E aí há um compromisso formal, verbal do ministro da Fazenda que, se houver qualquer tipo de sobra, a gente rediscutiria o que faria com ela, se reabria parcial, se reabria para empresas de menor porte, enfim, aí teria um debate à mesa. Então nós estamos nesse esforço de auditoria, felizes com os 3 anos que o PERSE teve, apreensivos com o fim antecipado, mas confiantes de que nós vamos avaliar de fato se o investimento foi feito para empresas que tinham o direito. Essas que usaram indevidamente vão ter que devolver administrativamente ou judicialmente, e isso é fato. Tomaram um benefício que não era direcionado a elas, era direcionado a um outro setor. Perfeito. E uma última pergunta, como mencionei, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, esteve por aqui e foi no mandato dele em que a gente teve o PERSE ajudando o setor a sobreviver a esse momento de pandemia, mas ele indicou, o senhor também indicou, que talvez o principal legado de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados não tenha sido o PERSE, mas sim a reforma tributária. Se puder falar um pouquinho das regras específicas que devem beneficiar o setor a partir de 27? Muito bem. O Arthur, naturalmente, um grande entusiasta do setor, super sensível com as nossas pautas, desde que virou presidente. A primeira urgência que foi votada foi o projeto PERSE na sua primeira versão. Então, o Arthur sempre foi sensível, sempre nos ouviu bastante. E, de fato, há de se comemorar, com o fim da gestão do Arthur, a reforma tributária, que, ainda que não tenha sido perfeita, foi a reforma possível. O nosso setor conseguiu demonstrar que tinha uma cadeia curta e, por ter cadeia curta, uma especificidade importante da reforma tributária, a mudança do formato de pagamento para o formato de pagar sobre o acúmulo, O setor de eventos, com uma cadeia muito curta, não tem muitos elos, havia um risco muito grande de um aumento desproporcional da carga tributária. A gente conseguiu convencer, demonstrar aos parlamentares esse fato, e aí acabamos tendo uma alíquota diferenciada, que é, sem dúvida, uma conquista importante para o setor, que sentirá a partir de 2027 a 2031, sentiria um grande aumento da carga tributária. A gente entende que, nesse formato, vai sentir aí, pelo menos, a estabilidade da carga tributária atualmente paga, o que é super importante num cenário em que, especialmente na indústria de serviço, muitos estão reclamando, estão insatisfeitos. O setor de eventos não tem do que reclamar, pelo contrário, tem que agradecer, foi a sensibilidade do parlamento em entender os cálculos e ver que estávamos à beira de um grande aumento fiscal, mas que agora conseguimos aí manter ele estável dentro dos textos que foram aprovados no Congresso Nacional. Agradecer ao presidente pela entrevista. A gente segue por aqui acompanhando a programação do Congresso, que reúne as empresas promotoras de eventos, e conta tudo, é claro, ao longo da programação do CNN Money. Devolvo para você, Irajá. É isso, Danilo. Muito obrigado por essa entrevista. É importante para a gente entender exatamente esse momento do setor de eventos. Agradeço muito ao presidente pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money News. Danilo.